A todos, muito boa noite. Nós estamos aqui nesta quarta-feira com o Palavra Franca, Saúde é o tema. E hoje eu quero começar este programa lembrando a você dos temas de prevenção do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, onde a gente foca em levar as informações que a gente pode auxiliar o nosso próximo em relação à saúde mental. E o Setembro Dourado, que pouco se fala, mas o Setembro Dourado é voltado à prevenção do câncer infantil, que hoje o índice de morte de crianças no Brasil, o primeiro índice de morte infantil é por câncer. Então, que a gente lembre de levar essa demanda, né, esses tratamentos, que a gente busque saber sobre isso para ajudar o nosso próximo. E nesta quarta-feira, eu quero trazer aqui para vocês, eu vou dar uma olhada aqui como é que tá os nossos amigos aí que estão entrando online, que nos acompanham. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você que está aí online, nos acompanhando, nos ajude, divulgue, compartilhe aí com seus amigos o Facebook. O nosso Palavra Franca Saúde é o tema, é para te levar assuntos relevantes voltados à sua saúde, à nossa saúde, à gestão em saúde em nosso município, falar sobre a saúde em nossa cidade e profissão, que por sinal hoje nós temos aqui uma convidada especial, posso dizer por demais, que é uma colega de trabalho, agente comunitária de saúde. E eu quero com muito carinho hoje iniciar dando as boas-vindas a Sol Rocha, agente comunitária de saúde, foi nossa coordenadora da atenção básica. Sol Rocha, muito boa noite, Sol. Boa noite a todos, boa noite, Bruno, boa noite, Janaína. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui. Que é com muito carinho, viu, este convite. Muito obrigada, Janaína. Muito carinho. Eu posso dizer que quando eu pensei numa pessoa para falar sobre a profissão dos agentes comunitários de saúde, para falar sobre a história da categoria, nós sabemos que hoje nós somos muitos agentes, com características diferentes, com conhecimentos diferentes, formações diferentes. E aí eu pensei, e aí lembrei do início da minha história, quando entrei como agente de saúde. Parte dela também? Sim, faço parte dela, porque sou agente de saúde. E aí eu falei, gente, não tem como, vai ter que só a Sol. Lembrei de algumas brigas nossas. Com certeza, né? De algumas brigas, assim, mas que hoje, né, o tempo passa e a gente reconhece a luta da categoria, né? A gente reconhece a história de todos os amigos. Eu posso falar desde o tempo que eu entrei, que eu tenho 17 anos de agente de saúde, há os mais antigos que nos acolheram, que nos receberam, que já estavam aí na jornada. Então, Sol, eu quero iniciar dando boas-vindas aí, uma boa noite para os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, todos os colegas agentes de saúde. Quero dizer que foi com muito carinho que eu pensei neste programa, para que a gente resgatasse lá o início da nossa história, das lutas, da serventia, né, da nossa profissão, que é tão querida e hoje é tão importante para o SUS, né? O agente de saúde hoje é a porta de abertura do contato da estratégia de saúde da família com a comunidade. E é quem traz toda a demanda dos agravos, das necessidades da comunidade para a atenção básica. Verdade. Então, não desfazendo de nenhuma profissão, que todas são lindas, todos acolhem e cuidam, mas o agente comunitário de saúde, ele tem um brilho diferente na profissão, verdade, por ter o contato direto com a comunidade. Então, vamos lá, Sol. Pode. Você tem quantos anos de profissão? 23. 23 anos? 23 anos de agente comunitário de saúde. Muito tempo, né? E no início, quando vocês iniciaram essa jornada,
Como era? Como começou essa jornada? É porque eu sou da segunda etapa, né, Janaína? Eu fui da segunda etapa de agente comunitário de saúde, tem as meninas de 97, as meninas e eu sou da turma de 98 a 99, eu quase fui chamada em 99, né? Então já tinha uma primeira etapa, que era ali a dona Antônia. Que já é aposentada. Que já é aposentada, a Beth, a Isabel, as meninas, né? Então assim, eu fui da segunda etapa pra cá, entendeu? Eu entrei e eu fui suplente. Entendeu? Uma amiga minha passou, desistiu e você assumiu. E eu assumi. Bacana. Entendeu? E quando você entrou, vocês eram quantos agentes de saúde? Naquele tempo, Janaína, assim, nós éramos 20 e poucos. Né? Então, assim, quem ia desistindo ia chamando suplente, né? E sempre assim, aumentava, hoje era 21, amanhã era 25, ou então era 18, porque desistiam, né? Do trabalho, né? Porque naquela época era um processo mesmo. Eu mesmo participei do processo só da minha área, entendeu? Então, assim, né, era poucos, era 20 e poucos agentes comunitários de saúde. 20 e poucos? 20 e poucos. Aí depois foi aumentando, aí depois foi 30, aí depois 70, foi aumentando isso aí. Entendeu? Eu sou da turma de 2005. É porque aquela turma de 2000 que entrou pra lá já foi crescendo. Já foi crescendo, né? Bastante. Que eu lembro que já eram bastantes quando eu entrei. Entendeu? E já existia uma associação. Já. Tudo começou pela associação, né? Pela ACAS. Me conte a história da ACAS. A ACAS é minha amiga Edna, ela era presidente, entendeu? Então, assim, os agentes comunitários de saúde que participavam da ACAS eram muito unidos. Então, assim, todos os agentes comunitários de saúde, nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos só vontade, entendeu? De trabalhar, entendeu? Então, assim, a gente era um contrato. Nunca um contrato impediu a gente de trabalhar, de lutar pelos nossos direitos. E a ACA tem história. A ACA tem muita história. Eu aprendi muito na ACAS. Então, assim, aí a Edna foi presidente e com o tempo ela foi chamada para um concurso e eu assumi a presidência da ACAS junto com as minhas amigas, né? Na época tinha presidente, tinha vice-presidente. Então, a nossa história começou pela ACAS. Então, tudo começou a luta lá, entendeu? Pela efetivação, pelos direitos que a gente tem hoje, tudo teve o primeiro passo pela ACAS. Então, assim, essa história de busca pelos direitos, né, que nem vou entrar na demanda atual, tudo bem, mas essa história de busca pelos direitos, de buscar efetivação, começou pela fundação da ACAS. Começou pela fundação. E naquela época toda, e foi crescendo, depois foi os agentes comunitários de saúde, então as meninas que entrou de 2002 também fez parte da ACAS, então assim, foi uma associação que se hoje nós somos efetivados, foi graças à luta da ACAS, da gente indo para Brasília, entendeu? Eu devo muito aos meus amigos, né, que nós não trabalhávamos sozinhos, os agentes, todos eles que estavam os agentes comunitários de saúde, todos eles passaram fome junto comigo, passaram sede junto comigo, entendeu? Se tinha uma marmita, nós dividíamos lá mesmo no ministério, todos eles batiam em gabinete junto comigo, nunca fui só. Pedindo apoio. Tinha 70, 80, 100, foi crescendo, todos, nunca andei só. Sempre teve eles comigo. Então, se hoje a luta, a gente vencemos aquela luta, aquela primeira parte, foi tão difícil, foi graças à minha categoria, os meus agentes comunitários de saúde na época, que estavam junto comigo. Então, assim, eu não tinha dinheiro, nós não tínhamos um centavo. Não existia uma taxa da ACAS? Não, doava quem quiser. Quantas vezes a gente, às vezes, ia para a rodoviária e uma dava R$1 para inteirar a passagem da outra, entendeu? Então, assim, foi muito sofrimento para chegar à efetivação e sofrimento para chegar aqui também ao município, entendeu? Então, assim, a história é bonita, mas foi de muita luta, mas não foi sozinha. Nunca trabalhei sozinha. Existia a presidência, a vice, como toda formação. Não, e existiam também os agentes, eles não deixavam não todos. E por trás ali tinha todo o amparo e a busca todo o amparo deles, pelo direito da categoria. Todos. Eles nunca me deixaram sozinha. Se eu passei fome, eu passava junto com eles. Eu nunca comi uma marmita sem a gente, se não tivesse conseguido uma marmita para eles. Entendeu? Então, assim, eu me lembro, me emociona muito da luta, entendeu? Eu me lembro uma vez que eu fui para Brasília e minha sandália quebrou. E aí eu comprei, eu lembro até hoje, eu pedi pra Sônia comprar um chiclete para colar a sandália, o chiclete na sandália para me chegar até os ministérios, porque eu precisava falar com os deputados naquele dia.
Eu e as meninas, todo o grupo lá. Então, assim, e minha sandália quebrou. E aí eu mastiguei e fui colocando a sandália para ninguém notar que aquela sandália estava descolada. Entendeu? Então, assim, é uma luta que me emociona. Mas, assim, as minhas colegas passou a mesma coisa. Entendeu? Esse é o ponto. Por que quando eu pensei em falar nos profissionais, eu lembrei da luta do agente comunitário de saúde? Porque foi o que você falou, foi uma luta que você não passou sozinha. Não. Porque a categoria estava ali junto. E você se emociona, porque você sabe das conquistas que vocês alcançaram. E só no início dessa luta, me disse assim, quais foram as primeiras conquistas que vocês buscaram? A gente era um contrato, né? Uhum. E a gente não acostumava com o contrato. E até que apareceu uma chance lá, uma lei, uma brechinha lá, que a gente poderia ser efetivado. E foi lá, essa brechinha que apareceu lá, que eu queria que chegasse até Valparaíso. Uhum. Entendeu? Que a gente fosse lá lutar, para não esquecer, que eu tinha muito medo que a gente não conseguisse efetivar. Porque assim, eu via Bahia, Piauí lotado, todos os estados do Brasil, e eu falava, não podemos ficar fora. Entendeu? Então, assim, eu tinha muito medo de não conseguir. Os agentes de Valparaíso. De Valparaíso não conseguiam. Então, assim, éramos contrato, mas íamos para Brasília. Se tivesse que ir uma semana para lá passar fome, a gente iria. A gente ficou lá em Brasília. Então, assim, eu tinha muito medo de não conseguir essa efetivação. Um dos maiores sonhos. E tanto que da maior felicidade foi quando quando foi para procurar essa documentação para a gente ser efetivado. E assim, uma luta para procurar documento. Acho que já estava dentro. Luta para procurar documento. Então, assim, hoje pode ser que não seja nada, mas naquela época a pessoa que passou por um processo seletivo e passar a ser um concurso público por uma lei, é muito sonho. É impossível, Sol, falar que não seja nada, porque assim, foi muito e foi tudo para todos que estavam ali. Então, assim, eu lembro que minhas amigas, as meninas do Céu Azul, tantos nomes que me ajudou, as Lucianas, Maria de Jesus, todas as meninas que me ajudaram do Pacaembu, né, Sônia, né, tinha a Inês também que estava lá comigo, que entendeu? Tá aí firme e forte, a Sônia, as Lucianas, tudo, procurando essa documentação, uma equipe grande procurando essa documentação para a gente conseguir provar que a gente fez um processo seletivo. Eu lembro que vocês fizeram uma busca até num órgão específico, no arquivo, né? Eu passei. Hoje eu posso falar que poucas pessoas sabem. Nós fizemos uma reunião social, gente, eu preciso de ajuda. Preciso de tantas pessoas para ir no arquivo comigo. Então, assim, poucas pessoas sabem, mas assim, eu cheguei quase a dormir no arquivo, procurando documentação, que eu não queria deixar ninguém fora. Nós não queríamos deixar ninguém fora. E a gente conseguiu não deixar ninguém fora. Tanto que tem algumas pessoas que estávamos na frente, que documentação naquela época tinha sumido. Eu fui uma delas, que não tinha como provar que eu tinha feito um processo. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, e é muita gente que ajudou, os enfermeiros que hoje não estão mais aqui, que é o Vanderlei e o Milton, assim. Vanderlei, Milton. Ajudaram a gente nessa questão também. Então, assim, foi duro, mas assim, a gente conseguiu. E eles eram muito acolhedores, né? E aí a gente conseguiu. Então, assim, a luta da categoria é uma luta bonita. A gente era contrato. E a gente corria atrás de tudo que a gente queria. Sem medo. Levávamos falta mesmo. Eu já cheguei a levar 7 faltas. Eita! Entendeu? Muitas faltas. Todas não foi seu, não. Minhas amigas. Sim. E aí a gente ia à luta. Entendeu? Nós nunca deixou de lutar. Mas nunca lutamos sozinha. Né? A gente sempre eu sempre tive apoio. Tava sempre todo mundo junto. E não tenho como ter palavra para falar. Gente, ela está com os olhos cheios d'água. Eu vou até pedir um apoio aqui para o meu amigo atrás das câmeras. Eu preciso de um celular. Não está abrindo aqui para mim e eu quero ver os nossos colegas que estão acompanhando. Eu quero só mandar um alô para eles. Vai respirando aí que você encheu o olho d'água. Você encheu um olho d'água. Então, assim, eu sei que a nossa história emociona mesmo. Essa sua inicial eu não participei, mas de 2005 para cá, algumas vezes eu fui, né, lá, desci para a Câmara com vocês, acompanhei algumas coisas. E sei que não é fácil, e não é fácil principalmente para quem está na frente.
né? Porque compra Hoje uma eu tô mais briga velha do de conjunto, luta. Hoje mas eu tô com levam de as muita luta. pedradas. Não tô tão boa de luta mais, entendeu? Então, assim, eu Deu vou mandar aposentada. aqui só um boa noite aqui para os nossos colegas. Deixa eu ver aqui se eu conheço todos. Quero dar boa noite para o Israel que está nos acompanhando, para minha amiga Raziele, Aurélio Miguel Rocha, Obrigada, boa noite, Aurélio, Clara Rocha, boa noite, Rose Diniz, boa noite, minha irmã, Noguinho, Marina, Jamília Evangelista, falou assim, boa noite. Excelente profissional, trabalha duro até hoje, que Deus abençoe a Sol. Então, é isso, Sol. Voltando aqui, né, a nossa história de luta. Eu vou deixar aqui, que aqui cortou, não sei porquê. E como diz o ditado, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente vai buscando aqui os apoios. Voltando à nossa história de luta. Aí você conseguiu a efetivação. Nós conseguimos, com muita luta, conseguimos a efetivação. Que ano que foi feita essa efetivação, você lembra? 2007, eu não lembro muito. Não, foi depois. 2000... Ah, não, foi 2007. 2007. Foi 2007. 2007. Conseguimos a efetivação. Então, um sonho. Aí, um sonho que se realizou. Então, você passar de sair de um contrato para você ser efetiva, aí você foi correr atrás da insalubridade, entendeu? Eu me lembro até hoje, quando eu recebi meu primeiro pagamento como efetiva. Eu nunca vou me esquecer. Sério? Sério. Foi assim, aquele contra-cheque, né? Porque antes você recebia o contrato, né? E tinha um papel diferente. Um papel diferente, mudou, né? Eu lembro. Então, assim, é uma das coisas que eu não esqueço, daquele contra-cheque. Então, assim, e as minhas amigas mais antigas, como a Antônia, a Beth, a Maria Ferreira, as meninas, pra mim, assim, tinha que aquelas meninas ter um apoio. E hoje eu vejo assim, você imagina, Dona Antônia foi aposentada esse mês. Você imagina se ela não fosse efetivada? Como seria? Se iria conseguir uma aposentadoria, né? Adoeceu no serviço. Adoeceu. Entendeu? Como muitos de nós. Muitos colegas, né? Muitos colegas de nós nesse processo. Adoecemos nesse processo. Eu, várias amigas minhas, entendeu? Então, assim, porque é bonita a profissão. Nossa profissão é uma profissão muito bonita. Mas você levar alegria todos os dias, chegar com um sorriso e ter que acolher aquela família, sendo que você às vezes está dilacerada por dentro, isso é muito difícil. Sim. É muito difícil. Sim. E nem sempre você tem emocional para isso, Janaína. Você sabe disso mais do que mim. Sei. Entendi. Então, assim, é uma das profissões que você tem que chegar lá na casa dele. E você tem que fingir isso aí. Tem que estar... Tá tudo bem aqui tudo hoje. Bem. Hoje eu vim aqui te ouvir. Te ouvir. Entendeu? Sim. Isso, como é que era feito, assim, esse trabalho? Só para as pessoas entenderem, porque a gente sabe da realidade hoje, né? E tudo mais informatizado, né? Mais moderno. Mas eu acho muito lindo quando eu lembro das histórias, tanto que eu já ouvi de você como dos colegas. E algumas coisas eu particularmente também participei. Por exemplo, os cursos da pastoral eu cheguei a fazer né? Fiz alguns cursos. E quando você iniciou, como você... Porque quando eu iniciei, logo as minhas amigas eram da pastoral da criança, né? Sim. E eu logo fiz parte, dava todo um apoio, né? Então, assim, naquela época já se falava muito da alimentação alternativa, dos remédios, né, fitoterápicos. Então, falavam muito sobre os sucos, da folha do limão, né, do couve. Então, assim, a gente já pegou a pastoral para colocar junto com a gente, que nós éramos os PACs, os agentes comunitários de saúde, para a gente fazer um trabalho melhor. Então, ali a gente pesava as crianças todo mês, levava multimistura. Naquela balancinha domiciliar. A gente deixava a criança. Tudo. Com aquele suporte de pano. Isso. Eu aproveitava a pastoral da criança e ela aí a gente fazia os sucos, fazia multimistura. Eu mesmo, nós do Pacaembu, com as meninas do Céu Azul, elas faziam no Céu Azul, a gente fazíamos na casa da Dona Belinha, farelo de arroz, farelo de trigo, girassol, a gente levava e fazia multimistura e levava naquela bolsona para as crianças, entendeu? E lá a gente também fazia o xarope e também entregava para as crianças. Aí no dia da pesagem, que tinha um dia da pesagem, a gente já fazia o suco
já entregava o xarope, já entregava a multimistura também. Olha que coisa linda. Entendeu? Então, assim... E diga-se de passagem que a multimistura era para desnutrição, né? E hoje o nosso maior problema é a obesidade. A obesidade. Então, assim, a gente trabalhou muito com a multimistura, entendeu? Com o xarope, junto com a pastoral da criança. Era um trabalho belíssimo. Eu me orgulho muito de ter feito parte da pastoral e ter sido coordenadora da pastoral da criança. Pois é, você foi coordenadora, como é que foi essa experiência? Foi única na minha vida, né? Assim, eu amava participar da pastoral da criança. Então é um apoio, né, que davam pra gente, era tudo, o útil ao agradável. Então eles te davam um recurso, te davam o material da multimistura, o xarope, eles enviavam pra gente até o açúcar pra gente fazer o xarope, entendeu? As rapaduras se precisasse, entendeu? Então assim, naquela época o apoio mais forte que a gente tinha era pastoral e vinha muitos cursos pra gente. Muitos agentes comunitários de saúde fez muito curso da alimentação alternativa, entendeu? Então, assim, nós tínhamos muito suporte, vários cursos. E esse suporte, a maioria vinha do governo federal? Vinha do governo federal. Vem, né? Na verdade, até hoje, né? O nosso suporte maior é o governo federal. Era curso, de curso, vinha pra gente, entendeu? Ali você tratava aquela criança, ali no outro mês você tinha que ir lá pra ver, pesar aquela criança de novo, pra ver o resultado da multimistura. E lá a gente sabia o resultado, que era um baita remédio, uma grande fórmula, era a multimistura. É a multimistura, que hoje já não dão tanto valor à multimistura, entendeu? Sim. Na verdade, hoje a gente, assim, com essa tecnologia, essa modernidade, né, eles falam de alimentação, que eu leio um pouco, você sabe que eu tenho obesidade, e hoje eles fazem algumas multimisturas de outras substâncias para ajudar na queima e na perda de peso. Porque o problema do brasileiro hoje virou a obesidade. Entendeu? E a gente tratava com farelo do arroz, farelo do trigo, semente de girassol, semente de abóbora. Olha só. Entendeu? Tudo que se manda consumir até hoje. Até hoje. Então a gente tratava assim. E às vezes a gente ensinava para a mãezinha, a senhora pode botar no leite, para dar para a criança, a senhora pode botar no suco, entendeu? Não tem problema nenhum. Aí acompanhava gestantes. Idoso, hipertenso. E tinha um programa também aqui no município, há muitos anos atrás, que ele ajudou muita gente, que era o leite, né? Eles mandavam leite para os idosos e para as crianças. O leite? Eles recebiam. Eles entregavam no cais nessa época. Entregavam pacotes de leite, né? Eu fiz parte de entregar vários. Eu fazia parte toda segunda-feira. Uma vez no mês eu ia para o cais. Eu e algumas colegas antigas, nós íamos para o cais. E ali tinha o nome das pessoas que já ia receber aquele leite. O idoso e a criança. Ali ele recebia os 3 pacotinhos de 1 quilo de 1 quilo. Leite em pó. Leite em pó. Esse eu não sabia. Pois é. Eles recebiam esse leite. Os idosos e as crianças. O programa, eu amava esse programa, porque aí eu falava com meus idosos, a gente cadastrava eles. Você imagina, nós a CEFSA cadastrava os pacientes para receber o leite. A importância que o Estado dava pra gente, entendeu? Sim. A gente poder cadastrar e poder nossa família receber. Então a gente ia. E quantas vezes, né, a gente ainda levava aquele idoso que não podia, eu mesmo, vários cartões. Se eu mandar pegar. Eu ia te falar do acompanhamento do cartão de vacina, né? Aí até hoje. A gente pegava e levava para o idoso. Então eu amava esse programa também, entendeu? Do leite, que hoje já não existe mais, entendeu? Mas era para cuidar do idoso. Então a gente tinha várias maneiras de cuidar da população, que hoje. Até pouco tempo nós entendemos diabético, aí tinha aquela demanda de medicação, né? E montava aqueles saquinhos e colocava lá o propanolol, todas aquelas medicações. Aquelas medicações saíam com a bolsa pesada, né? Bolsa pesada. Separava no mês todo aquele kit, né? De medicação. E eu ainda sou cheinha, mas na época eu pesava 100 e tantos quilos. E a bolsa era pesada. Era pesada. E nós todos levávamos de casa em casa e entregava. E eu acho que era uma maneira, né, que a gente ficava até mais próximo do paciente. Ficava mais próximo, mas eles eram muito gratos. Eles se mas com aquela bolsa pesada, com aquele tanto de medicação. Muito acolhidos. Muito acolhido. Imagina num tempo de sol desse. Entendeu? Então, assim, é o que eu te falo. Tem história. É uma história bonita, assim, entendeu? Do agente comunitário de saúde.
O que hoje, né, vários deles, hoje, Janaína, muito com problemas emocionais, de ter 20 e poucos anos e às vezes não ter um tratamento, não conseguir um psicólogo, não conseguir um psiquiatra, às vezes, entendeu? Se às vezes a gente é difícil conseguir pra gente, imagina pra comunidade, às vezes. Só vou mandar aqui um boa noite para nossa amiga Cristina Teles, está nos assistindo. Vereador Flávio Lopes está nos assistindo, vereador do bairro Pacaembu, né? Boa noite, e com vereador. certeza o seu vizinho já deve ter sido atendido por você, cuidado por você. Então, nossa ex-companheira Ivanete, que faleceu, nunca esqueço da Ivanete. Boa noite, vereador. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Doutor Paulo Santos, muito boa noite. Boa noite, doutor. Entrou aqui agora nosso amigo Frank, viu? Boa Frank noite, Rocha. Frank. Boa noite, muito obrigada por estar nos acompanhando. E voltando só, assim, a nossa história, das suas lembranças, né? O que você, assim, tem mais carinho da sua vivência, da sua experiência? Porque eu tenho alguns anos que não estou na rua, Sim. né? Mas eu tenho um carinho enorme pela área que eu atuei de quando eu entrei até alguns pacientes atrás, porque alguns eu ainda encontro. Então, outro dia mesmo eu andando lá no cais, eu encontrei um paciente. E assim, tem alguns que a gente sabe que fica no nosso coração. Pela troca, pelo que a gente ajudou e até pelo que eles passam a nos conhecer. É, né? Verdade. E aí, assim, no seu contexto, porque são muitos anos, são 23 anos de agente comunitário de saúde. O que você lembra, assim, que você fala, nossa, Janaína, essa visita que eu fiz nesse domicílio me marcou? Janaína, várias visitas me marcou durante esse período todo, mas teve uma visita durante que eu não vou esquecer nunca, assim, mas é uma visita triste. Então, por isso, assim, eu fui visitar uma criança e ela tinha CA, né? Então, assim, eu acompanhei ela de perto durante muito tempo. Todos os dias eu ia na casa dela. E aí eu vi ela desfalecendo. Todos os dias, ela mais magrinha. E aquilo ali, e eu sempre lá, conversando com a mãe dele. E até hoje eu não tiro a fisionomia, aquele rosto daquela criança do meu pensamento. Assim, quando eu penso assim, é o filho de fulano. Eu fico pensando. Ali eu cuidei muito, visitei, lembro do olhar dele, tudo certinho. Então, assim, tem algumas visitas que marcam. Assim, o idoso também, assim, visitas boas que eu também gosto. Eu sou apaixonada pelos idosos da minha área. Então, assim, eu amo, eu tinha deixado uma área há algum tempo e voltei para ela, mas assim, eu nunca deixei de visitar umas 4 idosas que tinha lá, que tem lá, né? Porque sim, não era da minha área, mas assim, eu queria estar lá, fazer aquela visita. Então, assim, a visita ao idoso para mim é uma das visitas, assim, que eu amo desses idosos, entendeu? E para mim é essencial, se eu não visitar eles. Só eu lembro, assim, logo que eu comecei, porque quando eu entrei, assim, algumas pessoas não souberam passar bem o que seria o papel do agente, né, ali. E na época eu fiz a inscrição, eu lembro, passei pelo processo, eu lembro que me treinou, quem me entrevistou foi a enfermeira Mirella, quem me treinou foi a enfermeira Graça, que era muito conhecida, que foi sua enfermeira. E aí, assim, eu lembro que logo quando eu iniciei, minhas filhas eram pequenas. Você foi treinada por enfermeiras bem competentes, Mirella e Graça, né? Mirella e Graça. Graça extremamente exigente. Sempre foi, as duas eram muito antigas no programa, sim, né? Sim. E um abraço pra você, Mirella e Graça. Com aquele sorriso dela, né? E aquela calma, mas sempre, assim, acolhia e tentava ajudar a gente na demanda. E aí eu lembro que numa visita, era um dia de chuva, eu nunca esqueço, que foi uma das primeiras coisas que me impactou como agente de saúde, visitando as famílias. Era uma rua próxima à rua que eu morava, e eu estava com uma das minhas filhas, eu acho que é do meio, pequenininha, porque eu tinha essa mania assim, eu vou te levar para você ver a realidade, né? Eu tinha essa... E eu levei ela comigo. E aí eu bati numa casa... E essa paciente, eu atendi ela há pouco tempo, porque logo ela mudou. Era um dia de chuva,
assim, era uma situação bem vulnerável. E essa paciente abriu o portão, eu entrei, a casa assim estava meio sujinha, você via que faltava ali as condições. E ela estava acendendo um fogo na madeira, no quintal, para fazer um café. As crianças estavam deitadas dentro da casa, né? E era um dia frio, porque estava chovendo, estava frio. E ela estava ali, e aquela cena... Eu lembro que minha pequena devia ter a do meio devia ter uns 5 anos, 4 anos. Aquela cena me marcou muito, muito, muito. Foi onde eu cheguei em casa e falei, meu Deus, assim, porque tem coisas que a gente passa que são difíceis para nós, mas a gente às vezes não pensa no grau que o outro pode estar passando. Ou pensa que não vai ver aquela... Ou pensa que não vai ver aquela cena. Por mais que você tenha uma vida simples. E aí quando eu vi aquela situação, eu nunca me esqueço, assim, do rosto daquela mulher, que era uma mulher jovem, né? Assim, eu via que era uma mulher jovem e tudo, mas era uma situação bem vulnerável. E eu cheguei em casa angustiada, eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? E eu lembro que o primeiro impacto não foi nem procurar a Secretaria de Saúde que eu tive. Foi de falar com a equipe, para a gente se locomover ali, montar uma cesta, comprar um gás. Eu lembro que a gente comprou o gás. Um trabalho. E eu sei que os agentes de saúde fazem isso até hoje, porque vira e mexe um colega fala, Jana, tem tal coisa que eu queria ajudar uma família tal. Então, assim, foi uma das cenas que muitas coisas eu passei, de ver pessoas falecerem, doenças que não tinham cura e tal. Mas no início do processo, como agente comunitário de saúde, eu lembro que essa cena, assim, marcou muito meu coração. Muito, muito. E eu estava caminhando do meio, né? Assim, que eu tinha levado ela. Naquele dia eu não quis deixar em casa e ela foi andar comigo. E aí, assim, marcou muito meu coração aquela cena. Porque é isso, né? A gente acaba que nesse processo a gente encontra essas famílias vulneráveis. Mas, Janaína, é o que eu tô te falando. A gente chega, quem chega para entrar no portão somos nós, a gente comunitário de saúde. Sim. Quem vai ver a realidade lá dentro somos nós. Entendeu? Que vê. Então, às vezes, você já não está bem. Aí você chega e vê uma situação daquela, você imagina. E até hoje acontece isso, Janaína? Sim. Até hoje. Sim, sim. Entendeu? Muita coisa não mudou. Sim. Entendeu? E eu acredito, né, que assim como os colegas que estão próximos a mim ainda fazem esse tipo de mobilização, eu acredito que todos os acessos devem ter essa experiência, né, de tentar correr para acolher a família. De um jeito ou de outro ele tenta resolver. De um jeito ou de outro tenta. O acesso tenta resolver. Não tem como. Se ele chegar, ele tenta, ou ele fica pensando, se liga para a promoção, o que vai fazer, se vai chamar alguém, se ele mesmo não tira, porque tira. Às vezes, os acessos a gente mesmo tira. Eu vejo, porque eu vejo a Antônia. A Antônia tirava direto. Isabel tirava direto para ajudar. A gente tirava direto para estar ajudando as famílias. Entendeu? Então, isso aí, todos os acessos faz. Até... Bacana. E o que assim, gente... mais difícil? Eu acho que está tudo mais difícil. Está tudo mais difícil para você conseguir ajudar a comunidade. Você sabe, Janaína? Sim, sim. Como está mais difícil para você ajudar a comunidade? Mais burocrático. Mais burocrático. Então, assim, se vai marcar o exame, tem nome não sei de que, tem que ir para tem não sei o que, você não consegue resolver a vida do paciente rápido, entendeu? Você não consegue, então ficou muito cheio de passa para cá, passa para lá, tem que passar não sei para onde. Burocracia. Cheio de burocracia, então você sabe, essa informatização que eles fizeram, para nós, a gente comunitário de saúde, complicou muito várias coisas. Porque assim, você está com um paciente que precisa de tal consulta com urgência. Você não tem como mais ajudar. Como que você vai conseguir uma consulta tal urgência? Porque tem todo um sistema agora, entendeu? Sim. Tem todo o sistema. Não, tem que botar no tal sistema. Que aí tem que esperar a chamar. Então, assim, para nós, a gente comunitário de saúde, em questão de comunidade, ficou mais difícil. E assim, o que eu vejo também? Os pacientes sentem, né?
Porque, certeza. por exemplo, às vezes eu recebo uma mensagem, Janaína, me ajuda com tal situação. Aí eu olho, falo, gente, como? Antigamente a gente conseguia, a gente Não pegava consegue. lá os dados dele, ia em tal lugar, Era a única coisa marcava. Eu lembro que eu já dormi em fila do cais para marcar alguma coisa para idoso. Mas hoje a gente não consegue mais. Você não consegue, Janaína. Você não consegue ajudar um paciente como você ajudava. Então, assim, às vezes aquele paciente que o agente de saúde está pedindo muito para ajudar, você pode ter certeza que se o agente de saúde está pedindo é porque está precisando mesmo. Então, se você for esperar toda aquela burocracia, não tem como. Já aconteceu comigo. De paciente, às vezes, tem que esperar tal sistema, ou o sistema está fora. Então, assim, não tem como mais ajudar. Então hoje a melhor forma que o agente de saúde teria, porque assim, a gente sabe que até hoje, né, a principal fonte do Ministério da Saúde, SUS e Estratégia de Saúde da Família, a principal conexão somos nós, agentes de saúde, porque mesmo com toda a informatização, nós que visitamos... Quem é a porta? Nós que fazemos lá o porta a porta. Nós que acolhemos, Janaína. Nós que acolhemos. Nós somos a porta de entrada. Tá. Isso aí. Mas aí na hora da solução, nós não conseguimos. Dificultou demais. Você não consegue resolver. Então hoje, assim, para o agente de saúde que ama o que faz, para ele acolher melhor esse paciente seria o quê? Ele se apegar na questão da educação e saúde, na orientação? Ficou nisso aí, na questão assim, não, hoje o principal papel, além do agente de saúde buscar, que a gente sabe que o porta a porta, a busca de dados, os agravos, o acolhimento, tudo isso é através de nós. Aí ficou as orientações. Com as orientações, entendeu? Acho que o único papel da gente é só orientar e mandar esperar também. A palavra esperar ficou bem muito boa. Só espera um pouco, aguarda aí, aguarda que vai ser resolvido, que entendeu? vão te ligar. Que vão te ligar. Então, assim, o que você consegue ainda resolver dentro da sua unidade, você resolve. Entendeu? Você vai lá, consegue. Agora o que vai imediato, mas o que vai, aí você fica esperando. Às vezes você vai lá no outro mês, a senhora falou que ia resolver, que ia chamar, até agora não chamou. É o sistema. O sistema. Sim. Entendeu? Então, pra gente, a gente comunitária de saúde, eu acho que ficou. Essa modernização todinha que eles fizeram complicou mais pra gente. Então nós fomos, estudamos, né? Porque todos nós buscamos estudar, formar. E aí acabou que, mesmo com toda a busca, nós ficamos aí com esse entrave no porque se você chega numa casa de um paciente, burocracia. Se você chegou na casa de um paciente e você vê que ele está precisando de urgência de um cardiologista, não, já consultou com o médico da sua equipe, não, e ele está precisando realmente. Você ia dar um jeito de quê? De conseguir ligar para alguém. Você ligava, você ia lá, agora marcava. não, você tem que pedir para esperar. Sim. O sistema. A regulação. A regulação. Então, assim, pra gente complicou muito. Sim. Entendeu? Porque a gente é a porta de entrada, a gente sabe. Para o paciente entender essa mudança. Aí eles não entendem essa mudança, entendeu? Tá certo. Ele sabe o que ele tá precisando. Sim. Entendeu? E eu não vou ficar questionando, entendeu? Eu queria muito poder ajudar a resolver este problema, entendeu? Que é essa questão deles esperar. Espera muito. Entendeu? Mas é rápido. Mas a gente vê que às vezes a gente vai fazer a visita com 2 meses, ou com 3 meses, às vezes você vai. Não, ainda não. Eu queria muito que isso resolvesse, entendeu? Essa questão. Mas informatizou, né? Então tem que esperar. Sim, sim. Temos que seguir os trâmites da burocracia, que é nacional, né? Infelizmente. Assim, felizmente, infelizmente, porque a gente sabe que algumas coisas a gente não tem como correr dessa modernidade, né, dessa busca de dados. O Ministério exige ali algumas coisas, que nem hoje o SUS e o CPF. Nós fazíamos até cartão do SUS, até cartão do SUS. Mas eles dizem que essa modernização toda é para realmente ninguém passar na frente, para ter, né, toda essa história, né? Então vamos aderir. Aderir, vamos esperar. Mesmo sabendo os sacrifícios. Sim. E só, eu quero deixar aqui um comentário que nós temos 3 minutos.
eu coloquei aqui algumas informações de utilidade pública mesmo para as pessoas que nos acompanham. Aí primeiro eu quero que você fale para nós lá no seu trabalho, na estratégia de saúde do Pacaembu. Hoje vocês têm clínico, farmácia, odontologia, nutricionista. Nutri? Tem. E psicólogo. Isso. Bacana, muito bom. Hoje... enfermeiros, né? Os enfermeiros, a equipe de estratégia. Bacana. E eu quero deixar aqui para vocês, sábado nós temos campanha, né? Tem. Você vai trabalhar na campanha? Não. Não? Não, aquela sol de 20 anos atrás que vacinava cachorro. Pronto, nós vacinávamos os cães. Hoje a sol não, passou muito tempo, não tem como ficar mais pra cima vacinando. Coluna não dá conta mais, Jana. Entendeu? Né? Agora vamos dar uma parada. Com a equipe. Vou agora, tem que ficar o sábado com a mamãe, com os filhinhos, entendeu? Curtir a família. Não dá mais você ficar agachada vacinando cachorro, que eu não dou conta mais. Eu avisei lá que eu não consigo vacinar, então, mas que eu vou estar ajudando na parte administrativa. Então, para os nossos amigos, as pessoas que nos acompanham, nossos pacientes, moradores de Valparaíso, avisar que sábado nós teremos a campanha antirrábica, que por sinal, eu acredito que alguns agentes, né, vão estar aí trabalhando, que por sinal nós fazemos, né, as vacinações de cães e gatos. Eu falo nós na categoria em si, eu nunca tive coragem, viu? Eu sempre fui vacinando. Lá no PSF da Anguera, quem era nossa braço forte lá era a Cida, que a gente chamava de Cidão, né? A Maria Aparecida. Ela era uma agente que vacinava sim. Incrível o trabalho dela nas campanhas antirrábicas. A gente até ria, porque além de dela gostar, né, muito do que ela fazia, assim, ela tinha uma pegada assim que era papo. Podia chegar lá, pitbull. Não tô pegando mais nem gato nem cachorro, Janaína, então... Que ela vacinava. Deixa para os meus companheiros que estão mais jovens, que eu tô meio... E a Cida é uma companheira que não está mais, né, entre nós na categoria. Ela pediu exoneração, hoje ela segue no DF. No DF. Então, assim, quero deixar aí como utilidade pública, conhecimento. Sábado teremos campanha de vacinação antirrábica para o seu pet, para o seu animalzinho, para a sua criança, que eu chamo de criança só. Eu tenho 2 cães e 5 gatos. São minhas crianças. É muito, né? Eu comecei, não gostava de gato na pandemia, hoje eu tenho 5. E são meus preciosos, então é uma informação muito importante, essa questão da vacinação dos pets. Então eu quero deixar aqui meus agradecimentos a você, Sol. Muito obrigada, Janaína, pelo convite. Foi muito gostoso esse bate-papo, de lembrar a história. Alguma coisa? E muito, eu acredito que os colegas que assistiram ou que vão assistir vão lembrar lá do início da luta. E quero dizer que é uma categoria que ainda está aí vibrante, buscando conhecimento. Tem muito ainda. E com lutas a serem travadas. Tem muitas lutas ainda. Que precisa se unir lá, como foi citado lá no começo, das buscas de conquistas. E eu só tenho a agradecer. Eu agradeço muito a Deus por essa profissão. Tudo que conseguiu lá na frente foi com a união. Foi com todos eles. E pra frente não vai poder ser diferente. A gente vai ter que dar as mãos e buscar, né? Tudo que a gente... como todas as categorias, né? Mas a gente precisa aí se unir e buscar. Tudo bem. E muita gratidão a você, viu, Sol? Obrigada, eu quero agradecer a todos, a vocês. Quer dizer que foi um papo muito gostoso. Maravilhoso. E agradecer meus amigos, viu? Você tenha gostado, nossos amigos tenham gostado aí de lembrar um pouco dessa pegada. E agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Não vou citar nomes dos bastidores, mas todos uns lindos, eu só tenho a agradecer. E agradecer a você, né? Nossos amigos do Facebook, e dizer que estaremos aqui às quartas-feiras com o programa Palavra Franca, Saúde é o Tema. Vou dar um beijinho, deixa eu te cortar, Janine, você vai deixar meus beijinhos para os agentes comunitários de saúde? Todos! Meus agentes comunitários de saúde, agentes da IDEMIA, todos eles, minhas amigas.
Maria de Associação, Jesus, Federação. Maiara, entendeu? Minhas amigas do Céu Azul, as Luciana, que eu amo ela. Peraí que eu tenho que mandar um beijo. Beijo pra minha família, viu? Equipe da Anguera, os agentes da Anguera, minha amiga, porque você tem a parceira, né? De caminhada lá do Minha parceira Pacaembu. Juraneide. Pois é, a minha Maristela. Entendeu? Então, muitos anos ali, Maristela, enfim, a equipe, todas as equipes, né? Mas a gente sempre tem aqueles que estão lado a lado mais presentes com a gente. E aí hoje a Estratégia de Saúde da Família do Tapacê, que não vou lembrar o nome de todos, mas em nome de todos eu vou Um abraço pra Luciara, viu? A Luciara e o Shaolin, que tá sempre lá com aquele bom dia dele, muito bacana, vou tomar um café. Aí toma um cafezinho dele e vai para a comunidade. Então, assim, que Deus abençoe a todos e nos dê força, né? É verdade. Para o que vem por aí. E eu encerro aqui o Palavra Franca Saúde é o tema. E digo que todas as quartas estaremos aqui com temas diferentes, só relacionados à saúde. Que a nossa internação, a nossa intenção é levar informação, né, para a nossa saúde, educação. E quarta que vem estamos aqui com o nosso convidado. Uma boa noite. Boa noite.